Janeiro, então Saquarema é atendida por essa OSC, não pelo da região dos lagos, né? É contemplada pelo da região metropolitana e outras áreas do Rio. Apesar disso, eu quis estar aqui com vocês porque assim, a gente tem promovido diversas formações e mobilizações de agentes da região. E Saquarema é tão acessível, Araruama, Saquarema, a gente faz vários eventos ali no nosso espaço, né, que é do Gênio Santé, super pertinho, assim, questão de meia hora daqui para lá, mais ou menos. Então, eu achei que seria muito bom estar aqui com vocês. Inclusive, depois eu vou falar melhor, mas a gente vai ter um evento falando justamente sobre o sistema de cultura no próximo sábado, depois eu vou fazer o propaganda certinho. Obrigada. Boa noite já, né, gente? Boa noite. A Carol já me apresentou. Eu sou Rosane Canuto. Hoje estou presidente, sou fundadora do Fórum de Conselhos Municipais. É um espaço que reúne conselheiros de cultura de todas as 10 regiões do estado. Eu gostaria de falar dos 92 municípios, mas infelizmente uma grande parte dos municípios ainda não constituiu seu CPF, como é o caso de Saquarema. Então, lá no conselho, a gente reúne as pessoas, lá no fórum, a gente reúne as pessoas dos conselhos, e nos municípios que não têm conselho, a gente dialoga com os fóruns, como é o caso aqui. Hoje estou conselheira estadual pela Cultura Popular. A Cultura Popular é um dos 6 segmentos do Conselho do Estado, e engloba capoeira, entre outros segmentos. Através desse lugar de conselheira, hoje eu faço parte do comitê do Fundo de Cultura, comitê gestor do Fundo de Cultura, que define a utilização da verba do Fundo Estadual de Cultura. Então, quando vocês recebem o edital do Estado, ele passou pela nossa mão e foi ali que a gente definiu para onde esse dinheiro estaria indo de acordo com a demanda. E também com indicação hoje para ocupar uma cadeira no INEPAC, que é o órgão que fala sobre o patrimônio do Estado. Então são muitas coisas, todas elas pela sociedade civil. Obrigada. Meu nome é Denise Baroni, trabalho na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, faço parte da Superintendência de Artes dessa secretaria, trabalho com dança, música, teatro, circo e artes visuais, sou uma profissional de dança a vida toda, entrei para a secretaria para trabalhar a dança, também sou presidente do Colegiado Estadual de Dança. Eu mergulhei no aprendizado, na escrita e em toda a política que trouxe o Sistema Nacional de Cultura nos anos 2000. Então, desde os anos 2000, pensando o que será o CPF da Cultura, o que será o sistema, né? E passei por 2 gestões do Colegiado Nacional de Dança, depois fui para o meu município, que é a cidade do Rio de Janeiro, inaugurei o CPF da Cultura no Rio de Janeiro, fui a primeira pessoa a ocupar a cadeira de dança no Conselho Municipal de Cultura do Rio, e depois migrei para o Estado. Em 2015, o Estado do Rio de Janeiro teve a sua Lei 7035, que é a lei que regulamenta toda a cultura do Estado do Rio de Janeiro, assinada, aprovada, então nós começamos a trabalhar esse sistema estadual. Eu entrei para o Conselho, fiz parte da primeira formação do Conselho de Políticas Públicas do Estado como sociedade civil. Fui eleita no Teatro São Caetano, representando a Metro 1, que é a cidade do Rio de Janeiro. Com 1 ano de trabalho, o então secretário me chamou para participar, para trabalhar dentro da secretaria, para fazer este trabalho de organização dos segmentos. Hoje é um dos trabalhos que eu mais me empenho, que é a criação dos colegiados estaduais. O Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que possui colegiados estaduais aos moldes dos colegiados nacionais instalados. Atualmente nós temos 8 colegiados em vários segmentos da cultura. Enfim, é muita coisa, muita informação. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: a
a forma de fazer política, desde o ano dos anos 2000, mudou. O Sistema Nacional de Cultura, que é o nosso SUS, né, da cultura, ele é uma opção, acho que é uma das únicas opções também que a gente tinha, e ele é excelente. Eu continuo sendo uma grande defensora dessa estrutura, porque sei que funciona. Porém, ele traz para a gente uma grande dificuldade, porque a palavra que norteia ele é participação. Então, ele inverte a lógica que existia de se fazer cultura. Se os artistas, os fazedores, não entenderem que agora é a hora deles atuarem, isso não vai dar certo. O sistema não funciona desse jeito, entendem? Não podemos mais esperar que o gestor faça tudo, que aquele político que está ali me representando. Não, somos nós, quando eu digo nós, somos nós, porque eu também sou sociedade civil, né? Nós é que temos que fazer. Então, uma pena que o auditório não esteja cheio, porque todos esses artistas que estavam aqui têm que estar aqui. Cultura não se faz, gente, só no palco. Não se faz. Cultura se faz nesses espaços de discussão, onde vocês recebem informação, entendem? E se as pessoas não entenderem isso, não adianta montar CPF da cultura, porque o CPF não vai funcionar. Porque o CPF é para todo mundo trabalhar junto, tá? Desde os pequenos, desde os alunos, desde os que estão aprendendo agora, porque é de criança que a gente aprende, né? Para isso a gente vai para a escola, vai para a faculdade para adquirir formação. E se essa formação agora tem que acontecer aqui, nesses espaços. Se todo mundo não entender isso, não funciona. Mas sejamos otimistas, né? E vamos em frente. Obrigada. Fala. Então, gente, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu acho que a maioria me conhece, né? Eu estou subsecretária de Cultura, né? A gente hoje, a cultura faz parte de uma secretaria bem grande, que é Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inclusão. E eu também vejo que é um desafio da nossa gestão a implementação do sistema. Quando eu cheguei aqui, em alguns meses a gente fez uma conferência municipal de cultura com muitos desafios, com muitas discussões, com problemas internos até com a sociedade civil, com disputas de quem ia ter uma cadeira no conselho. A disputa foi tão grande que a gente não elegeu o conselheiro, porque a gente poderia, na conferência que a gente fez uma publicação, ter consolidado ali o Conselho de Cultura, mas rolou tanta discussão, tanto problema, que a gente acabou não fazendo. Então, a Denise fez uma fala aqui muito importante, falando dessa nossa instrumentalidade, sabe? Da gente utilizar essas políticas públicas, que são políticas de legado, e é o desejo que eu tenho para essa cidade. Eu trabalho com gestão pública há mais de 20 anos. Eu fui secretária há 8 anos numa cidade que a gente saiu de lá com um conselho, com um plano e com um fundo e encaminhamento, assim, mas numa cidade paupérrima, uma cidade de 500 mil habitantes e que o orçamento total da cidade na época era 500 milhões de reais. Isso lá atrás, eu digo anos de 2009 até 2016, que foi quando a gente saiu. Então a gente tem esse desafio, sim. Eu acho que assim, a gente tem muitas outras ferramentas. Hoje o governo do estado está muito aberto. A secretária, a Dani Barros, ela tem esse olhar, né? Recentemente eles fizeram uma caravana, um edital, foram para o Chile. Eles estão sempre pensando em editais de fomento, de investimento, de premiação, de intercâmbio. E é isso que a gente também deseja fazer aqui, mas eu só enxergo a gente fazendo isso com o Fundo de Cultura implementado. E para isso acontecer, a gente precisa aprovar essa lei que está em processo desde 2021. Acho que a gente está muito perto disso acontecer, porque eu continuo ainda nessa fé. Inclusive, porque se a gente não implementar, em 2027 a gente pode não receber recursos da FNAP, porque a regra é essa, tem que ter fundo para receber a próxima FNAP. Então, assim, todo mundo sabe que eu estou aqui diariamente na cultura,
sou uma militante da área, sou fruto de projetos sociais também, acredito na cultura como transformação social e como profissão. Porque eu acho que quando a gente se enxerga assim como profissão, muitas portas se abrem e o nosso diálogo precisa ser parecido, sabe? Da gente querer o nosso direito como trabalhador, como gerador de economia, como economia criativa, como fomento, empreendedorismo. Quando as pessoas investem na gente, todo mundo ganha. Quando vem o recurso de fora, o edital de fora, todo mundo ganha. Porque você com recurso, você gasta mais na padaria, você vai no cabeleireiro, você vai... E o recurso fica dentro da cidade. Então, assim, acho que a gente precisa, de fato, ter esse discurso. A gente precisa se dedicar a coisas que eu sei que o artista muitas vezes não quer, né? Que é ler os editais, é criar projetos, é participar. Porque o que eu recebo é muita gente esperando as pautas aqui e a gente sempre no mesmo ciclo, sabe? Então, a gente está num momento de grandes oportunidades, de governos que conseguem enxergar a cultura como uma ferramenta de transformação social e empreendedorismo. Então, acho que ainda dá tempo da gente debruçar. E também não é pecado se a gente não souber tudo, mas a gente montar grupos de trabalho e ouvir quem entende um pouco mais. Porque muitas vezes eu estou aqui na sociedade civil, eu já até disse isso. Teve uma vez que eu recebi uma pessoa que veio reclamar de um agente que eu tinha convidado para fazer um projeto. Ao invés da pessoa falar assim, vamos dar as mãos, vamos trabalhar, às vezes eu ainda recebo gente fazendo crítica do trabalho do outro agente cultural da cidade. Então, por nós sermos uma cidade pequena, a gente se conhece demais, né? Então acaba entrando nessa intimidade. Mas o que a gente deseja de fato aqui é que essa política pública seja implementada, que é o Sistema Municipal de Cultura. Nós refizemos toda a lei, toda adequada, porque Denise acabou de falar, sempre muda. Eu fui para a segunda Conferência Nacional de Cultura eleita como delegada na Baixada Fluminense e fui na terceira Conferência Nacional de Cultura também. E a gente sempre via esse tipo de mudança. E agora já alterou de novo, porque na última eu não estava na gestão de cultura, eu não fui, mas brevemente nós teremos outras. E lutar por isso, para a gente fazer a nossa próxima conferência de cultura aqui também, e para a gente escrever junto o plano, porque nós já tiramos as diretrizes. Falta avançar, mas a gente não consegue tirar um comitê do nosso grupo, um comitê que vai montar o nosso plano através das diretrizes que nós tiramos da conferência passada. A gente às vezes tem dificuldade com a gente começa, daqui a pouco cria problema e acaba o grupo. Vocês lembram das outras 2 vezes que a gente fez a agenda da Câmara? A gente queria comitê fiscalizador de PNAB, elegemos 3 pessoas e em 15 dias saíram as 3. Não foi isso aqui na Câmara. 3 pessoas. Não vou participar do edital, daqui a pouco, quero participar do edital. Aí sai. Você sabe, gente? Então, eu acho que a gente está no momento da gente se integrar mais. Se integrar mais. A hora que tiver implementado, todo mundo vai ganhar. E nosso jogo precisa ser do ganha-ganha, não do perde-ganha. É ganha-ganha. A gente está de mão dada. É criar um comitê, é exigir da gente, me procura para falar sobre o plano. Eu nunca recebi ninguém para perguntar como é que está o plano municipal de cultura. Nunca. Eu só recebo pergunta, assim, consegue um ônibus para mim? Consegue um ingresso para mim? Consegue, o edital já está aberto? Eu quero uma pauta do teatro. Isso tudo é importante, mas volátil. Sabe? Então, gente, eu quero muito estar colado com vocês, mas nessa política pública, que é o legado que a gente deixa. Hoje eu estou aqui, sou uma pessoa de cultura, mas nem sempre a gestão de cultura acaba sendo de quem é de cultura. Vocês sabem disso. Eu estou nessa trincheira que eu já sei que é assim em todo quanto é lugar. Então, assim, eu acabei me alongando um pouquinho e eu tenho um compromisso 9 horas da noite em Maricá. Mas estou aqui porque abracei, a Carol pediu uma pauta e essa pauta é importante. Então, contem conosco. Eu sei que tudo é importante, tudo. O espaço aqui é de vocês, a Casa de Cultura é de vocês. Vocês sabem, a gente faz lançamento de livro, estamos fazendo muita coisa, exposições, tudo isso para a sociedade civil. E a gente não vai deixar de atender os pedidos. Só que os nossos pedidos agora precisam ser maiores. E contem comigo para avançar no que eu puder fazer.
noite. Eu estou vendo aqui que nós temos algumas pessoas que não me conhecem. Meu nome é Thelma Cavalcante, moro em Saquarema há 50 anos, desde 2000, nesse processo dessa conscientização do que é o Sistema Nacional de Cultura, primeiro, depois o estadual. Nós viemos nessa trilha e eu estou aqui mais para falar dessa linha do tempo. E tem que assinar embaixo o que a nossa subsecretária falou, porque nós estamos aqui com Rita, Dulce, Débora, Glauce, Olívia, a nossa querida Lígia e Márcio, que eu conheci a partir do Fórum em 2013. E nós estamos nesse processo desde 2000, conseguimos implementar. Eu sou artista plástica, artesã, fiz um curso de gestão cultural através da UERJ, através do Ministério, com a nossa querida Tracy, Facuri, do Fórum Regional de Cultura, e criamos o Fórum FECUC Saquá, que foi o fórum em 2011, que começou esse processo para captar, para chamar ao diálogo os agentes culturais do município, e isso que a Fernanda falou é real. A gente começa e esvazia. Hoje nós temos a CUNAP que dá uma sustentabilidade para que vocês possam ser atraídos através do fomento, que é muito importante para que a gente possa estar desenvolvendo o nosso trabalho de artista. Na minha época, aqui em Saquarema, em 1998, quando eu criei a Associação dos Artistas Plásticos, depois o Círculo Artístico Cultural, sempre batalhando para que a gente pudesse realmente fazer um trabalho para correr atrás do dinheiro, da verba, para a sustentabilidade dos nossos projetos, e nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande quanto hoje nós estamos tendo. E com o apoio do governo, porque desde 2017, 2013 nós criamos a nossa primeira conferência, nós discutimos aqui com as pessoas aqui que eu falei que estavam junto, nossas diretrizes, estratégias, elegemos um delegado, conseguimos essa conquista e na época batalhamos para a criação da subsecretaria, que era o órgão gestor, porque nós sempre fomos educação e cultura. E nesse período nós conseguimos a subsecretaria, que seria o órgão gestor. Conseguimos em 2020 a Secretaria de Cultura, perdemos infelizmente, e hoje estamos de novo com a subsecretaria, que é legitimamente o órgão gestor da cultura para desenvolver o Sistema Municipal de Cultura. Então, o que a Guarani falou, o que a Fernanda falou, a capacitação dos agentes culturais é fundamental, e essa multiplicação desses agentes para que possamos reunir muito mais agentes para realmente desenvolver o sistema, porque a participação, é a prática da participação, os fóruns, as conferências, os conselhos e a gestão. Então é todo um conjunto de ações que nós precisamos desenvolver, e isso só depende de vocês hoje que estão no agente cultural, na sociedade civil. Eu hoje estou diretora de cultura, junto com o Fernando e a equipe, dentro da Subsecretaria de Cultura e da Secretaria de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, em busca da realização dessa instituição, institucionalizar o nosso sistema, que com os componentes básicos, como a Fernanda falou, para que nós possamos trabalhar realmente independente e, a partir disso, conquistar muito mais do que nós já estamos conquistando. É só isso, eu queria só dar essa linha do tempo para dizer que nós precisamos reunir mais pessoas e multiplicar cada um de vocês que tem essa capacitação, para que essas pessoas tenham consciência realmente do que é ser um conselheiro, do que é estar dentro do processo. Como a Fernanda falou, tem que participar, tem que chegar junto e procurar saber qual é o andamento e no que pé está. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui, pela Carol. Muito obrigada, Carol, que a gente sempre esteve junto no Círculo Artístico. E
e ter o apoio da Fernanda e de toda a equipe. Dizer para vocês assim, que eu fiquei muito feliz com as apresentações e com todos vocês. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Maria Clara, algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu adorei a fala da Denise, de todas, da Fernanda, e pegando o gancho aqui da Thelma, vamos falar sobre multiplicar, né? Então, assim, eu hoje sou professora, sou autora, tenho uma editora que eu abri em 2020, aqui em plena pandemia, mas com uma visão diferente, uma captação diferente, né? Eu trabalho para autores independentes de Saquarema. Aí todo mundo fala, mas é mais uma editora. Não, não é mais uma, é a editora. Tanto é que o nome ULI, ele significa nós, e nós significa multiplicar. Por que é uma editora para autor independente? Porque eu ganho o meu trabalho diagramando, editando e dando o miolo para o autor, e ele vai imprimir e ele vai ganhar o dinheiro dele. Eu não fico com nada, apenas com o trabalho que eu faço no começo. Todo mundo me critica, fala, mas você é boba, porque você não ganha com isso, você só ganha o trabalho. Não, eu não sou boba. Eu estou multiplicando, porque Saquarema é um celeiro. Vocês não têm noção da quantidade de autores maravilhosos que tem aqui, sabe? E não só autores e poetas e músicos. Hoje eu estou aqui sentada e eu estou vendo a Dulce, que é um exemplo de pessoa que está ali, que vem a duras penas colocando o jornal dela e todo dia. Rita, nossa, desde que eu vim morar em Saquarema, que eu tenho 20 anos de moradia, e 50 de casa, né? Mas morar uma hora 20, eu conheço a Dalmas. Então, assim, a gente tem pessoas maravilhosas que podem, sabe, multiplicar, fazer coisas incríveis, entendeu? Eu esqueci o nome dela do teatro, mas também Débora, um trabalho maravilhoso, agrega pessoas, multiplica saberes, entendeu? Então isso é que a gente tem que fazer. Tem a Juliana ali, nossa cineasta, doutora. Gente, nós temos uma doutora em cinema aqui. Veja bem a qualidade que a gente tem aqui. É que hoje o Rafael não está aqui para eu falar disso. Mas assim, a quantidade de coisas boas, Rafael é uma pessoa incrível, que não está mais no teatro, mas nossa, eu conheço ele desde pequenininho também, era uma criança, sabe? Então assim, olha a quantidade de pessoas boas que a gente tem aqui em Saquarema e que a gente pode multiplicar. Aí eu não me dando satisfeita por fazer tudo isso da editora, em 2023 com a FLIS, nós resolvemos, através do Mauro Poeta, o nome já diz, né? Mauro Poeta, resolvemos abrir a 6. Uma loucura. No começo eu torcia tão o nariz, tipo, é o que a Fernanda fala, faz um grupo, aí tu desiste, aquilo aí me dando uma agonia. Eu falava, gente louca, pra quem que entra em tanto grupo, se no dia seguinte já quer sair, não quer participar, não quer trabalhar, não quer ter o trabalho de ir numa reunião, que a gente só quer agregar. A 6 é a confraria dos editores independentes de Saquarema. A gente faz um trabalho incrível, com ontologias. A gente pega todos os autores de Saquarema e a gente faz um livro praticamente de graça, porque cada autor, na última edição que eu fiz para eles, foi R$27 para fazer um livro. O que é uns R$27, gente? Não é nada. É uma pizza. Entendeu? E aí a gente conseguiu fazer uma antologia maravilhosa, falando sobre Saquarema. E vendemos horrores na vida. Mas isso é o quê? É o coletivo. Se você não souber trabalhar com o coletivo, nada vai para frente. Então, nós temos que nos unir de alguma forma para tentar conseguir tudo isso que elas falaram. Eu vou estudar bastante sobre isso para poder engajar cada vez mais. E agora, além de tudo
tudo isso, além da editora, além da SEIS, eu ainda fui inventar junto com um amigo meu, do nada, a gente estava em casa de bobeira, inventamos um bloco. Eu falei, isso não vai vingar nunca, né? Um bloco de carnaval, gente, que loucura é essa? Não, qual é o nome do bloco? Me Chama Que Eu Vou. E pegou Me Chama Que Eu Vou. E a gente vai sair agora nesse carnaval. E uma galera aderiu a isso, aderiu mesmo, sabe? Então a gente já está na literatura, que agrega música, que agrega dança, poeta, compositor, tudo isso é cultura, gente. Então eu gostaria muito que realmente nós nos uníssemos de forma, né, uma forma boa, organizada, construir um conselho, fazer parte de grupos, mas uma coisa é muito importante, muito mesmo. Quem quer entrar tem que saber olhar o coletivo. Não adianta entrar e olhar para o próprio umbigo. Não vai conseguir nada. Juntos somos muitos. Um só não somos nada. Essa é a minha mensagem para vocês, tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, acho que algumas pessoas ainda lembram de mim. Eu sou Rajan Arlota. Eu me considero um proletário da arte, porque eu vim do projeto social também, né? Eu vim desse palco aqui, eu comecei bem neste palco também. Eu vim do projeto Primeiro Passo, que é um projeto que acho que é legal ser mencionado, porque desenvolve um trabalho fantástico já há muito tempo e durante um período foi celeiro de grandes artistas, como o Leonardo Brito, que hoje está no Movimento, a maior companhia de dança moderna do mundo. E eu quero, na verdade, a minha fala vai ser uma fala rápida, eu não vou ficar contando muito minha trajetória, mas basicamente eu sou um artista da dança, mas que tenho uma formação em artes cênicas também, fui do teatro tablado, trabalhei um tempo em algumas televisões, fui do Carnaval Carioca há 8 anos, e também trabalho com gestão cultural há um tempo. Eu gosto muito de mencionar que lá em 2018, quando eu morava em São Paulo, eu caí de paraquedas dentro de um processo de organização que veio se tornar o movimento da dança do forró como patrimônio imaterial nacional. Agora a gente está caminhando para salvaguardar essa cultura, né? Está tendo um processo nacional sobre o qual eu faço parte já há algum tempo. E eu sou um filho dessa terra, mas que saiu dessa terra para buscar oportunidades, porque aqui, para quem lá em 2010, 2009, 2010, 2011, buscava alguma oportunidade dentro do mercado artístico, não tinha possibilidades. E uma das coisas que me fazem ver com muito mais entusiasmo no momento atual é que, voltando para cá, você já começa a perceber que a cidade apresenta novas perspectivas, né? Eu sempre escutei que houveram várias tentativas desse CPF da cultura, né? E nenhuma dessas tentativas pode ser considerada inválida. Acho que cada tentativa ela foi edificando tijolinhos para chegarmos no momento que estamos aqui, neste momento, no momento que eu acho que é o mais oportuno dentro dessa linha histórica de representação. E, é claro, é sempre muito bom falar dessas pessoas que fizeram parte dessa história, mas agora vamos falar daqui para frente, né? Há algum tempo, a Carol foi a pessoa que me incentivou a estar voltando para esse cenário de organização social, onde a gente tem se reunido já há várias vezes com vários agentes, onde a gente tem se debruçado sobre o Sistema Municipal de Cultura, sabendo que esse processo já está ocorrendo já há algum tempo e já está em vistas de ser aprovado, né, nos nossos estudos. A gente viu
que a Procuradoria da cidade ela não encontra nenhum óbice, quer dizer, nada contra para a aprovação do sistema. Então, eu acho que o momento agora é o momento da gente cada vez mais disseminar essa palavra para que a gente possa ganhar força popular para que de fato seja implementado. E essa é só a primeira etapa, porque é o que os meus colegas aqui falaram. Sistema Municipal de Cultura só funciona com participação assídua. Eu sei que existem vários artistas aqui que promovem trabalhos incríveis, que fazem trabalho de rua, que têm os seus projetos, as suas ONGs, que têm os seus grupos de formação, mas agora, cada vez mais, a gente precisa que vocês se apropriem da pauta política, da organização política. A gente, artista, não tem que ter vergonha de fazer política, porque a gente sempre se viu à margem da política. Por mais que as nossas expressões, os nossos comportamentos, são políticos por si só. Só o fato da gente estar promovendo arte, da gente ser artista, se comportar como artista, se vestir como artista, se dizer artista, isso já é um ato político de muita resistência. Então a gente precisa se apropriar das pautas políticas, da organização social. A gente não tem que ter vergonha de dizer que nós também somos seres políticos, que a gente tem a capacidade de conseguir implementar, criar, fiscalizar, sabe, pactuar e por aí vai. Então a minha fala, na verdade, é mais no sentido de falar para vocês que nós, todos nós, agentes, fazedores de cultura, artistas, pessoas que se expressam com o corpo, com a mente, com a alma, agora a gente precisa de vocês, agora dentro da organização social. Tem que aproveitar que a gente tem um poder público mais aberto para a gente poder levar essas construções. Eu vim de um passado onde a gente não tinha abertura nenhuma, zero, sabe? A gente, lá no passado, eu trabalhava com um grande artista que eu acho que é válido mencionar aqui, que é o Pedro Paulo Bravo, que é uma sumidade, um dos maiores nomes do sapateado do Brasil, que saiu daqui, que saiu da instituição ali, Dalmas, que foi ali aluno da Dalmas. A gente fazia um festival chamado Dança em Dia. Foi uma ideia dele, né? Ele direcionou, ele criou, e ele fazia porque o Pedro Paulo era um artista autodidata, né? Ele já escrevia, já fazia composição, tocava piano, dançava várias coisas, e ele sentia a necessidade de fazer um evento que a gente pudesse mostrar os talentos da cidade. Daí nasceu o Dança em Dia, sobre o qual eu pude trabalhar com ele vários anos. E a gente nunca teve nenhum apoio, zero apoio. Ao contrário, durante tempos, a gente, muitas vezes, era quase que proibido de fazer o evento. Mesmo que quando bombava, quando acontecia e estava aqui o teatro lotado, as autoridades estavam todas presentes. Vinha todo mundo para bater palma, para fazer a sua fala institucional, para dizer que apoia a arte. Então a gente trabalhou muito tempo, várias pessoas aqui são assim, eu posso falar do Casa do Nós, eu posso falar de várias pessoas aqui que sempre trabalharam à margem desse apoio, sempre fizeram de forma independente. E isso é um grande movimento político, vocês não concordam? É um grande movimento político. Agora, a gente tem que aproveitar esse caminho para a gente poder se apropriar cada vez mais. Então, eu acho que é muito isso, a gente tem que espalhar essa palavra. E vou dar a vez agora para o meu querido. Muito obrigado pelo tempo. Valeu, Cristiano. Gente, boa noite. Meu nome é Roger J. Souza, Roger Júnior. Estou nesse momento como diretor da Casa de Cultura Valmir Ayala. Sou agente cultural há pelo menos uns 20 anos, 25 anos. Eu costumo dizer que a cultura, a arte me salvaram também. Nasci e criado na Baixada Fluminense, na área de vulnerabilidade social. Então, perdi vários amigos com tráfico. Então, cultura também salva vidas, né? Só que eles
eles, quando eu digo eles, o próprio sistema, né, a sociedade sempre tenta colocar a gente em caixinhas, né? Então, é uma caixinha social, é uma caixinha voltada para a educação, é uma caixinha dentro de um teatro que cabe 130 pessoas, e a gente tem que sair de dentro dessas caixinhas. Essas caixinhas, na verdade, elas dizem muito sobre o que eles pensam da gente, não sobre aquilo que a gente de fato é. E a única coisa que pode libertar a gente dessas caixas é o conhecimento, né? Conhecer sistema municipal de cultura, conhecer plano nacional de cultura, conhecer plano estadual de cultura, conhecer leis de fomento, conhecer o que a sua cidade está criando para a cultura, faz parte do ingrediente de cada agente cultural. Não adianta aprender só a arte em si, você tem que aprender um pouco mais sobre, né? Às vezes a gente quer aprender só o movimento da dança, do balé, mas não quer aprender sobre o que vem na história daquele passo. Eu amo o maculelê, amo a capoeira, mas o que tem de ancestralidade ali por detrás? Eu adoro o Thor. Será que você gosta mesmo do Thor e não compara com o Exu, por exemplo? O que a gente está fazendo? Então, quando a gente não se reconhece como agente cultural, como agente social, a gente não consegue descrever aquilo que a gente quer e dar o próximo passo. Então, o dever de casa que a mesa inteira colocou, e eu coloco aqui também, é a gente tentar aprender um pouco mais sobre essas ferramentas que estão disponíveis. Estão disponíveis no site do Ministério, estão disponíveis dentro da própria Subsecretaria Municipal de Cultura, para que a gente possa aprender mais, cobrar mais e, principalmente, multiplicar essas vozes. Um teatro com poucas pessoas, tudo bem, é uma voz de peso, mas quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais poderosa, mais forte fica essa voz. A minha fala hoje era sobre penágio. A gente está cansado de falar sobre penágio dentro do município, a gente sempre fala como se essa fosse a única política. A política, na verdade, quem faz é cada um de nós, a gente está fazendo dia a dia, com ou sem penágio. Com ou sem penágio, a gente tem incentivos todo dia. A gente acordar, a gente fazer a nossa arte, a Débora vai ali, imprime não sei o quê, a Rita com o projeto dela, todo mundo está fazendo. Eu sei que o ganha-pão é o primordial, não dá para a gente pensar só em arte sem ter o fomento, sem ter a grana ali para fazer. Mas se a gente só pensar no agora, a gente vai sempre ser aquela política imediatista. E o futuro, como é que fica? O Sistema Municipal de Cultura, como a nossa amiga tinha colocado aqui, é debatido desde os anos 2000, talvez um pouco antes, mas o Sistema Municipal de Cultura é para ele ficar próximo ao SUS, para que nenhum governante, depois que entre, tire. Alguém tira o SUS, alguém corta a verba da saúde? Não corta, é uma verba direcionada. O Sistema Municipal de Cultura pretende um dia ficar assim, reserva de fundo a fundo. Então, querendo ou não, aquele dinheiro está ali, e é para ser usado, tem que ser usado. Então, é para isso que a gente está tentando direcionar a política dentro do município. Nossa PENAB aqui a gente teve aproximadamente 150 projetos contemplados. A gente tem esse ano, a gente espera contemplar em torno de 200 projetos, se eu não me engano, 150 novamente projetos, mas com uma graninha um pouquinho a mais. A Fernanda, eu acho que já deve ter falado sobre isso também, né, Fernanda? E esse ano deve ter, está tudo certo para que a gente possa desenvolver essas políticas junto com a PENAB. Tem um mapeamento cultural da cidade de Saquarema, é uma lei, está aberta até o dia 27 de fevereiro. Você que não se inscreveu, que não fez o seu cadastro, você que tem alunos, se cadastra, é fácil. Se não tiver cadastrado no mapeamento cultural, vai ter dificuldade na hora de encarar o edital também. E é isso, tá? Obrigado, gente, e boa noite. Vamos abrir para as perguntas. Quem quer começar? Questão de ordem. Eu só queria sugerir à mesa e ao plenário um tempo de fala, porque devido ao avançar da hora, se todos se alongarem muito em suas falas, em suas respostas, sairemos daqui de manhã. Eu acho que... acolher a sugestão que Isso, até porque a gente começou o esquadro, né? Gente, queria só falar uma coisa assim, rapidinho.
não sei se eu fui dura, é porque assim, são expressões, né? Eu tô aqui pensando assim, ai gente, minha fala foi muito radical, mas a ansiedade que vocês têm, eu também tenho desse negócio dar certo, sabe? Principalmente essa questão, e eu já fiz com a nossa equipe toda um mapa, pelo menos, de financiamento, de investimento para o Fundo Municipal de Cultura. Existem caminhos da própria cidade se sustentar e a gente ter recurso para a gente estar sempre operando o fundo, sabe? Porque eu também tenho essa ansiedade. O Júnior acabou de falar que a gente atende muita coisa, desde impressão de documento a outras coisas. Por quê? A gente ainda não tem uma ferramenta eficaz para a cultura estar girando de forma autônoma na cidade. Esse mapeamento a gente quer porque eu também brigo para que a gente participe dos grandes eventos da cidade, dos nossos artistas. Eu falo muito sobre isso, mas não é a cultura que está fazendo a gestão dos eventos. Então, o que a gente puder de ferramenta, nós temos mapeamento. Eu dou alguns exemplos de pessoas, estandarte de ouro da Sapucaí, tem gente que é morador da nossa cidade. Cantor, intérprete de samba, está morando já tem anos na nossa cidade ainda, não tocando um evento aqui, sabe? Então, esse mapeamento é importante para a gente sair um pouco da informalidade, né? De tipo, me ajuda, mas não é me ajuda, quais as ferramentas que a gente tem para a gente avançar? Queria também dar um informe. Teve uma pessoa hoje que me pediu uma abadá para desfilar no Unidos do Tigre, a gente está ajudando lá. A gente trouxe uma captadora de recursos e conseguiu, pela primeira vez, ter um recurso do governo do estado dentro da Unidos do Tigre. E nós vamos desfilar na ala dos hippies, porque Unidos do Tigre, eu lembrei de você, eu não vou te convidar para o teu pão. Unidos do Tigre vai falar de ser gay, jovem, livre e feliz, o tema é ser gay. E a cultura está com uma ala que é a ala dos hippies. Eu vou desfilar, o Rodrigo vai desfilar, algumas pessoas que aqui estão vão desfilar e todos estão convidados. Como é que é o figurino? Figurino de hippie, óculos e tudo. Tem inscrição com Carol. Rafael, Pedro, Sataiene, concentração a Vitória dos Pescadores, 18 horas, terça-feira de carnaval. Carnavalesco Sérgio Coelho. Qualquer dúvida, liga para ele. Liga para mim não, que eu não sei. Oi. O ideal é tentar confirmar, né? Ai, meu Deus, eu não queria assumir isso. Mas confirmar com o Serginho, com o Rodrigo, se quiser compartilhar o telefone. Não, ninguém quer. Não, gente, ainda tem vaga. A gente não tem 1 milhão de pessoas aqui, mas 30, 40 vai ficar lindo. Aparece no roupas de Tigre. hippie. Aparece no Tigre quinta-feira. É isso! No Tigre, confirma lá no Tigre. 7 horas. Aperta o verde. Quinta-feira, 7 horas. Quinta-feira, 7 horas no Tigre. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos tentar ser breve, permutir de 1 minuto. A gente não precisa se alongar, acho que todo mundo aqui, a maioria se conhece. Quem não se conhece pode se conhecer na saída, passar Instagram, contato, né? Sigam o Fórum Municipal de Cultura no Instagram. Quem não tiver no grupo do fórum, pode me dar um número para a gente colocar vocês, para ficarem sabendo das próximas reuniões. Estamos precisando de colaboradores, pessoas para somar, escrevendo ata. Realmente eu estou atribulada, sufocada, com poucas ajudas, mas as ajudas que estão vindo são maravilhosas, bem-vindas. E, assim, realmente, como foi falado, a gente precisa de união, a gente tem que parar de criticar o trabalho do outro, se achar melhor do que o outro, porque o fulano está há 50 anos, mas não faz direito. Faça o seu, cuida do seu e traz quem você quer junto de você para perto, porque assim a gente cresce junto. Às vezes aquela pessoa não quer ficar perto de você, mas quer ficar perto de outro. E assim a gente pode criar grupos de estudo e trabalho para que a gente possa realmente descomplicar o sistema municipal de cultura. E a gente vai ter sábado lá no Geninsano, em Araruama, que é um espaço multicultural, né, que tem de todas as modalidades artísticas, né? E assim, eu peço que todo mundo pesquise sobre o que é o Sistema Municipal de Cultura, como funciona o conselho, qual é o papel de um conselheiro, para que na hora que a gente tiver a eleição do conselho, realmente não fique
nessa questão de disputa de que eu quero ser visto. Não é questão de ser visto, é questão da gente fazer política. E como o Roger disse, a política não é só a PNAB, não é só a Lei Aldir Blanc. A política é uma lei de incentivo a um artista de rua, aonde que a gente não tenha que ser comparado a um camelô. É uma lei que apoia, né, o carnaval da cidade, a poesia, a literatura marginal e qualquer outra vertente cultural, porque nem sempre a cultura que me agrada vai agradar você. Mas isso não quer dizer que ela não seja cultura. Então todo mundo aqui é parte disso. Realmente o teatro não está cheio. É uma pena, porque foi amplamente divulgado. Nós temos um grupo no Instagram, no WhatsApp, com mais de 100 agentes culturais. Todo mundo está lá, sabe, foi avisado, temos a exposição para que realmente os artistas tenham visibilidade. Às vezes eu ganhei ano passado um diploma de honor mérito, mas eu fui lá na Câmara e pouca gente conhecia meu trabalho. Assim, para mim é uma honra, né? Eu sou nascida em Niterói, mas fui criada em Saquarema. Quando perguntam, de onde você é? Eu sou de Saquarema, minha vida, minha luta é de Saquarema. E para mim foi uma honra receber essa honra, o mérito, mas as apresentações no início da reunião eram no intuito de que as pessoas conhecessem os artistas e os trabalhos que estão sendo feitos. Realmente atrasou um pouquinho, mas é a nossa primeira reunião nesse formato. Eu estou muito feliz que todos estão presentes ainda aqui, gratidão, eu sei que o tempo é curto. Então vamos às perguntas e a gente vai dar sequência. Né? Dependendo da pergunta, eu vou perguntar quem quer responder. Pode ser? Então tá bom. Quem quer começar com as perguntas? Tá. Você já conseguiu marcar com a Fernanda? A gente sabe lá. Olha, isso aí é outra coisa. A gente acabou de receber um convite. Pra gente ir lá sábado, a gente tem que ter uma van. É corrido, a gente não sabe se vai ser possível, mas é uma boa ideia. Então, a ideia que já está a gente está conseguindo agora que está em cima, mas a gente reúne aqui um grupo já para ir. Eu fui para o Rio de Janeiro. Ali, tem um ali, ó. Ali. Obrigada. Então, eu queria aproveitar o gancho Débora. Aproveitar o gancho da Débora para falar. Eu, na primeira rodada, achei que era só uma apresentação, então acabei não falando muito. Seria muito bom, realmente, se pudesse fechar um comboio, né, uma van, enfim, de agentes culturais aqui de Saquarema, porque justamente é esse o assunto da nossa formação. Vai ser uma palestra, um debate, depois ainda tem almoço, tá? Depois ainda a gente vai ter almoço, vai ser estrogonofe. Então, assim, vão mesmo, bem tradinho, perto do shopping, né, e o tema da formação de sábado é Descomplicando o Sistema de Cultura. Então, a gente vai estar com a Laura Chaves, que ela é mestre em política pública cultural, tem uma experiência de muitos anos nessa área, e ela vai estar tratando da integração entre o sistema. Primeiro, ela vai falar um pouco do sistema federal, estadual, e depois ela vai trazer para o contexto do município, né? Essa demanda para essa formação surgiu dentro do Fórum Cultural de Araruama, no qual também a gente está estruturando o CETEP da Cultura, e a gente estava já no processo de estar organizando as pré-conferências e a conferência. Só que aí a gente teve que dar um passo atrás, porque a gente percebeu que está precisando que as leis sejam reestruturadas, a gente tinha de partir para esse momento, né, das pré-conferências e conferências. E eu queria aproveitar o gancho, não sei quem falou, alguém da mesa antes, sobre esse momento que a gente está vivendo na cultura, que é um momento otimista, né, no cenário, em vários âmbitos, né, federal, estadual, e aqui, tanto aqui quanto em Araruama também, a gente está em um bom momento municipal, assim, com secretários que estão interessados em fazer, né, eu não conheço, na verdade, tanto o cenário aqui da cidade, mas pelo que vocês estão me trazendo, né, só de ter uma pessoa da cultura puxando à frente, isso já é uma grande coisa. Eu queria falar só um minutinho sobre a questão do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, porque ele vem na cauda da lei da Política Nacional Aldir Blanc. Qual que é o intuito do Programa Nacional dos Comitês de Cultura? Além de
levar o recurso até a ponta, que é, na verdade, o objetivo da Audiplan, que é levar o recurso até a ponta. Só que o governo entende que não adianta a gente só ter o recurso disponível se o agente cultural não sabe, por exemplo, escrever um projeto, ou não conhece as políticas, ou não conhece o sistema de cultura. Então, a ideia, o objetivo, a intenção do Programa Nacional dos Comitês de Cultura é disseminar a formação e a mobilização dos agentes culturais. Então, por isso que a gente promove oficinas, cursos, debates e também promove momentos de mobilização. A gente busca estar nas reuniões dos fóruns para conhecer as pessoas, para entender as demandas. E assim, nós somos sociedade civil, então a gente é uma OSC, uma organização da sociedade civil, e a gente trabalha com essa estratégia de território. Então, por isso é o Comitê de Cultura da região dos Lagos, a gente atende Araruama, Iguaba, São Pedro, da Aldeia, Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. Como eu falei, para quem não estava no início, infelizmente Saquarema acabou ficando com o pessoal da OSC, que é do Rio, né? Mas a gente está aqui representando e também buscando essa integração. Então, estamos disponíveis, segue a gente lá, aqui atrás tem o arroba do Comitê de Cultura especificamente, mas o nosso, do Comitê de Cultura da Região dos Lagos, é o próprio Instagram do Gerinsano, então é arroba Gerinsano com 2 N's. Lá a gente vai estar sempre divulgando todas as atividades que a gente tem feito, né, na região. E assim, a gente também tem atendimentos individuais para agentes culturais tirarem dúvidas sobre edital estadual, edital federal, qualquer outra política pública. É online, então é acessível. E é isso, tá? Eu sou Júlia, podem me demandar qualquer coisa, tanto de mim quanto do próprio Gerinsano, do Comitê de Cultura do Rio, que é quem atende diretamente vocês, tá? Então, eu gostaria de reforçar a questão do CPF da cultura. Eu estive aqui ano passado, até falei com o Roger, lembra? Eu falei assim, gente, eu estou nervosa com isso, realmente isso é muito preocupante. Eu achei que ao final de 2026, cheguei a falar que fiquei com medo de que não entrasse por falta desse CPF da cultura. Então, de fato, se a gente não abrir nossos olhos agora e nos juntarmos mesmo, a gente pode não ter o PNAB em 2027. Ah, mas isso é só PNAB, mas isso é o maior problema de agora, porque é tudo que a gente tem. Porque a PNAB, no momento, é o que a gente tem. Até a gente criar esse fundo, a gente tem que pensar no que a gente tem já. O que nós temos já? Que se reunir e botar esse CPF da cultura para frente. Sim. E foi bom que a gente hoje estava com o vereador aqui, então super valeu, né? Então, eu queria muito agradecer a presença da Denise, que veio do Rio, ela mora na Zona Sul, Botafogo, ela também está com horário. Agradecer de fato a presença dela, ela se colocou à disposição para dialogar com a gente, nos ajudar nesse passo a passo. Elas trouxeram 2 materiais, a Rosane também. Muito obrigada pela presença de vocês, mais para entender esse termômetro, né? E já se colocaram à disposição para vir novamente, né? A Rosane que também tem essa atuação no comitê gestor do fundo. Então, com certeza, a gente pode ter uma outra oportunidade, talvez uma agenda mais cedo, de vir fazer uma mesa redonda mesmo e debate, sem esse lance de mesa e plateia, sabe? Uma coisa mais democrática, aberta, para que a gente possa, talvez, fazer um workshop, trocar informações. Eu acho que quando a gente está integrado, né, funciona mais, a gente pode fazer uma agenda num ambiente que a gente possa fazer um workshop, enfim. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, né? Elas vieram através da intervenção do Márcio, obrigada. E a toda a equipe que ajudou, a Jaciara, que está aqui até agora, né? A gente abre 9 da manhã, já são quase 8 da noite. E firme na luta. Thelma, Roger e tudo mais. E gente nova que está vindo por aí. Acho que a gente sabe. O microfone está muito alto, gente, desculpa. Eu acho que tem 2 pessoas querendo falar, mas alguém quer, levanta o braço só para a gente saber, para poder finalizar. Geralmente a nossa reunião é em círculo, né? A gente tem uma reunião bem democrática, mas hoje a gente quis fazer uma coisa diferente por ter convidados, tá? Só para esclarecer. Ela quer falar sem microfone. É uma pergunta que eu nem sei se é pertinente para hoje, tá? Você acha que esse ano finalmente
finalmente a gente vai ter aquele espaço de exposição permanente, de diversidade, né? A gente está esperando para ter galeria, para ter o A teatro. gente está falando do centro cultural, ele está quase finalizado. É, tem gente que Alagoas. lugar o ano inteiro para, né, ter um círculo de apresentações de vários. Sim. No caso é pintura, o outro é poesia e tal. Eu Sim. acho que seria bem legal isso aí. Não está demorando Está de finalizando. Quando eu cheguei, Esse não ano tinha. sai, essa eleição esse ano sai. Vai ter. Tem uns 10 A anos. previsão desse ano é reinaugurar o Templo do Rock e o Centro de Educação e Cultura e a segunda fase do Museu Sambaqui. É depois. Não, esse ano. Nesse ano. Vai ficar bem A previsão bacana. do Templo do Rock é no dia de rock, que eu acho que é 3 de julho. Né? Ele está quase finalizada, a obra toda está pronta, está faltando só mobília para ser inaugurado, o Templo do Rock. E o Centro Cultural ainda esperamos nesse primeiro semestre. Sim, vai ser muito Também está bacana. em fase de acabamento, agora mais de ocupação também. E quando o Centro Cultural estiver pronto, esperamos ansiosamente sermos convidados para poder ajudar nessa celebração, né? Vou passar para a Lízia e o Márcio e a gente finaliza, tá? Quer falar também? Pode ser a última. Pode ser, então vai lá, Olivia, manda brasa. Então, a gente sabe da questão dos prazos, né? A obrigatoriedade da criação do Plano Municipal de Cultura veio com a Paulo Gustavo. E esse prazo já foi prorrogado por diversas vezes. E aí, só para esclarecer para todo mundo, qual seria o prazo que a gente tem hoje e se tem alguma previsão, ou talvez uma perspectiva, mesmo que não seja certa, desse prazo ser prorrogado. Porque se a gente tem um prazo para entregar, a gente precisa correr. E são duas perguntas. Depois dessa, a pergunta que vem se não tem nenhum impedimento, nada errado no que foi entregue, que está lá desde 2021 para ser assinado, que se não falta nada para assinar, o que impede da gente juntar a sociedade civil e pacificamente, junto com a nossa subsecretaria de Cultura, fazer uma manifestação com cartaz aí na frente, pedindo, já que está tudo certo, já que não tem nada, foi falado aí hoje, não tem nada de errado, né? Então, pegar e falar, juntar uma galera, um grupo e pedir, porque perguntar não ofende, pedir não ofende, dá mais para educação, não é verdade? Bom, gente, deixa eu aproveitar aqui também o tempo, antes de eu responder sua pergunta. A Maria entregou para vocês um folder, né? Eu vou pedir a vocês que, por favor, sigam lá as nossas redes sociais, porque isso faz diferença na hora que a gente chega no município e eles sabem que a gente está ali conectado com todo o estado do Rio de Janeiro. Então tem lá as redes sociais do Fórum de Conselhos e a rede social dos colegiados. Vamos lá. Realmente, esse prazo dado pelo Ministério da Cultura, na verdade, terminava lá na Lei Paulo Gustavo. Só que a gente não está falando de 92 municípios, a gente está falando de 5.700 municípios, e o Ministério da Cultura entendeu que não ia ter tempo, e aí ele não queria que nós, fazedores de cultura, que eu detesto esse termo, tá, gente? Eu não sou fazedora de cultura, eu sou uma profissional da cultura, e a gente tem que aprender a botar o nome certo nos lugares. Não existe poder público, existe gestão pública. Então, assim, ele entendeu que muita gente ia sair prejudicada. Não a gestão, mas o profissional de cultura, que é para onde o dinheiro vai, né? Então, ele foi estendendo o prazo. Eu acredito que, como o Ministério da Cultura vem agindo dessa forma, ele vai fazer uma pressão, sim, mas ele não vai bater o martelo definitivo, até porque a gente está num ano de eleição. Mas a gente tem que entender que construir o nosso sistema municipal, estadual, nacional de cultura é fortalecer o nosso futuro e entender a gente enquanto profissional dessa área. Quando a gente fala assim, profissional da educação, o que vem na cabeça da gente? Professor, merendeira, inspetor. Profissional da saúde, médico, enfermeira. E profissional de cultura? A gente é fazedor, sim. A gente é artista, mas a gente tem que entender que, enquanto profissional, não basta subir no palco. Tem que lutar, sim, para que as coisas aconteçam. Essa mulher aqui, ela faz parte também da Frente Parlamentar de Dança.
e através do trabalho da Frente Parlamentar de Dança, hoje a dança foi reconhecida como profissão. O que isso muda na vida da gente? Direito a se aposentar, direito a ter todos os recursos de qualquer pessoa, qualquer trabalhador no nosso país. Então é importante o quê? Mas aí o Ministério da Cultura vai prorrogar esse prazo. Mas a gente já passou da hora de ter isso. Passou muito mesmo. Aqui a gente escuta a fala dos nossos colegas, 2009, 2012. A gente está em 2026, gente. Entendeu? E aí a gente tem aí um momento em que a gente fica sem Ministério da Cultura. Se nesse momento que a gente ficou sem, que a gente teve ali um gestor que acabou com o Ministério da Cultura, se o Sistema Nacional de Cultura tivesse fortalecido, a gente não tinha perdido o que a gente perdeu. Então a gente precisa fortalecer o sistema como? Seguindo as redes sociais. A gente aqui recebeu o Programa Nacional dos Comitês, isso aqui é um programa do governo. O que ela faz, o que eu faço, é um movimento único e exclusivamente da sociedade civil que se manifestou, que se organizou e que é respeitado em todos os 92 municípios do estado. Então a gente precisa fortalecer as nossas bases. Quando a gente vai construir isso aí, eu não sou a favor de você fazer cartaz e ir para a ponta de lugar nenhum, não, porque eu tenho uma experiência de que se coloca um alvo no meio da nossa testa e aí daqui a pouco a gente vira inimigo da gestão. E a gente não é inimigo de ninguém, mas nada impede que vocês agendem com ela e vá lá um grupo de 10 pessoas, vocês vão estar fortalecendo ela na luta dela. Mas exatamente. Sim, é só agendar. Olha, hoje quando eu cheguei aqui... Quando eu falei junto à subsecretaria. Sim, mas não precisa ser com cartaz. Marca uma agenda, senta com ela, fotografa, põe no Instagram do fórum, que aí a gestão vai entender que a gente está querendo chegar lá. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu escutei de uma amiga que a gestão ela tem a prerrogativa de não querer entrar no sistema. Bom, a gestão não tem essa prerrogativa se esse for o desejo do povo. E a gestão é a nossa representação. Entendeu? Então, assim, hoje eu estou aqui pelas mãos do Márcio, que a gente se conheceu há algum tempo atrás, e a gente desenvolve um trabalho de sociedade civil, fortalecendo, esclarecendo a sociedade civil. Mas eu deixei bem claro para o Márcio, a gente comparece no município, a sociedade civil não entende, a gente não volta, porque a gente vem aqui para fortalecer vocês. E é importante também deixar claro que assim que nós chegamos aqui, a gente encontrou com o vereador, e o Márcio falou, ele é o vereador da cultura. Eu fiquei uns 10 minutos ali falando com ele sem parar, ele chegou a ficar tonto. Aí tudo que ele falava, não, tem que passar pelo senhor, não, tem que fazer, não, é o legislativo, não. Ele se sentiu assim, não tem jeito, entendeu? Porque todo o sistema funciona assim, o executivo, o legislativo, o judiciário é o último que a gente apela quando já não tem mais jeito. Mas de uma boa conversa, ninguém escapa. E aí eu quero deixar claro aqui para vocês que a gente esteve na sexta-feira passada lá no Festival de Folia de Reis e a gente escutou uma coisa que é muito legal da boca da nossa secretária de Estado. A cultura é a identidade da gente, é a identidade do nosso país. Então quando você sai daqui e vai para qualquer lugar, ou município, ou estado, ou país, você vai atrás. Como é que você reconhece aquele lugar, o povo daquele lugar? É na cultura. Daqui a 10 dias a gente vai ter uma invasão de turistas por conta do nosso carnaval. Eles vêm aqui para conhecer a gente. É ali naquela hora que eles descobrem o que funciona, o que corre dentro da gente de um brasileiro. Tá? Que a gente se emociona, a gente que é brasileiro, a gente se emociona quando a gente vê a nossa cultura pulsante. A nossa secretária chorou dentro do Teatro Municipal. Aquilo foi histórico, colocar a Folia de Reis dentro do Teatro Municipal, um lugar onde a gente sempre acha que é de 1.300 pessoas de todo o estado tomando conta do Teatro Municipal, que é um espaço público. Aquilo ali não é de elite, não é de ninguém, é nosso. E ela se emocionou porque ela tinha prometido ano passado que ela faria isso e ela conseguiu fazer. E vocês sabem muito bem que às vezes a gente promete fazer alguma coisa e a gente dá o sangue e mesmo assim não sai.
Então eu quero mais uma vez me colocar aqui à disposição. A gente, além de um monte de coisa, né, Denise? Mas é muita coisa mesmo. A gente hoje trabalha pelo fortalecimento dos colegiados do Estado. O Nacional está reorganizando os colegiados. O que são os colegiados? São os segmentos organizados. Então, ela está à frente da presidência do Colegiado de Dança, eu à frente da presidência do Colegiado de Cultura Popular, dialogando. Na quinta-feira, dia 22, a gente conseguiu organizar o Colegiado de Capoeira. Queria muito que o pessoal de Capoeira estivesse aqui. E nesse dia em que a gente organizou o Colegiado de Capoeira, a nossa secretária ficou sabendo e ela prometeu que mais uma vez esse ano vai sair o edital de capoeira novamente, porque a gente se organizou para pedir isso. E eu lá dentro do comitê, eu costumo agir muito pensando em vocês, tá? Já estou até com uma fama ruim lá dentro. Porque eles vêm com uma proposta, vamos dar R$10 ou não? 25. Mas aí aumenta muito, não, 30. E eu vou aumentando, eu estou falando de 25, mas a gente está falando de 2 milhões, 5 milhões, 4 milhões. Então eu fico muito feliz quando a gente vê lá, vai sair 5 milhões e meio para o hip hop, vai sair 4 milhões e meio para a economia criativa. Eu estou lá trabalhando. E aí, para fechar minha fala, não ganho nada para isso não. Inclusive, por estar lá, me é vetado o direito de participar de edital. Então, gente, vamos, quando vocês ficarem com preguiça de ler o edital, lembra de mim, que eu tenho que ler todos eles e não posso participar de nenhum. Tá bom? Obrigada. Agora, da mesma pergunta, que ficou faltando um prazo. Qual o prazo real que a gente tem hoje? Então, o prazo é abril, mas eu tenho certeza que esse prazo vai ser estendido até porque a gente está em ano eleitoral. Não, só para a gente correr. Vamos correr. Só para a galera ficar situada, sim, o ideal é que isso aconteça até julho. Por que julho? Deixa eu dar a dica já para vocês. Em julho a gente começa a falar da do terceiro, né? Ou do quarto, do gabinário. Aí, no terceiro ciclo. Então, quando chegar lá no terceiro ciclo, eles começarem a discutir o terceiro ciclo, a gente já está com pelo menos o conselho formado. Agora, uma dica também para formar o conselho. Gente, conselho não é o coleguinha. Conselho é representação. Se você vai colocar lá, sentada na cadeira do conselho, uma pessoa que não representa a sua categoria, ele não vai lutar por vocês. Então tem que ter eleição, vocês têm que votar, mobilizar o maior número de pessoas possível, porque o conselho é paritário. Metade do conselho é a sociedade civil e a outra metade é a gestão. Vocês acham que quem sentar lá na cadeira da gestão vai falar em nome de quem? Da gestão. Então, a sociedade civil tem que falar em nome da sociedade civil, tá bom? Eu com certeza vou lembrar de ti quando eu for ter algum edital agora. Mas queria só pontuar, só para pontuar mesmo, que o comitê, ele funciona, ele não é gestão, tá? Não é governo. A gente funciona num sistema de colaboração. Então, a gente é uma organização da sociedade civil que trabalha em colaboração com o Ministério da Cultura, só para pontuar mesmo. Eu tenho uma grande dúvida disso. A gente, quando vai fazer arte, vamos expressar, né, o que a gente sente de dentro. Daí, quando vai disputar um lugar, uma vaga, não tem temporalidade, chega um cara que chegou ontem em Saquarema, todos eles querem ser gestor por causa simplesmente de R$1.000. Está entendendo? Quando eu dou de cara, eu faço arte sustentável. Eu reciclo o dia todo, há 42 anos. Eu faço arte. Estou sempre ali, no compartilhamento, no alinhamento com quem me fornece muito mais, quem é mais inteligente que eu. Eu fico do lado, não gosto de gente boa. Então, eu digo, quando eu vou disputar arte com arte, me vem a Shopee. Pô, então eles que têm a visão, me vem a Shopee, gente. Contrabando, contrabando. Eu quero me matar, quando eu sair daqui. Quando eu vejo o cara ali dizendo, eu sou fazedor de arte, eu faço arte. Ele não sabe o que é arte. Quando se é uma arte manual, trabalho manual, tem a arte mesmo, mano, que bota F.
a quebrar mesmo, que é o que você vai fazer, o que tu está sentindo. Então, como é que tu vai na Shopee, achar o que a pessoa está sentindo, vai comprar o que é o perfil da pessoa. Então, todo mundo tem que ter fibra extra, porque quem quer que seja, até se for uma prostituta. Gente, desculpe, tá? A gente está no adiantado da hora, a gente tem condição. Você vai disputar 10 mil, dá para uma pessoa que chegou aqui há 3 meses, há 4 meses, e não contempla uma pessoa que está aqui há 42 anos. Só é feliz, foco, força, fé, e depois... Qual o seu nome? Qual o seu nome? Solange, deixa eu te dar a dica de ouro. Quando o lugar onde a gente está não nos valoriza, é porque a gente é maior do que ele. Está na hora de levar seu produto para outros lugares. Inclusive, o sistema funciona dessa forma. Se Saquarema não te valoriza, vá para os outros municípios do estado. Sim, a gente precisa se dar valor. Se o município da gente não nos valoriza, a gente vai buscar quem nos valoriza. Bahia Fiscal, exposição lá, Viagem Sustentável, Dia da Marinha. Você sabe como eu consegui chegar lá? Eu não gasto, mas muita gente não me dá. 20 reais de passagem, 20 reais por lanche. Quando eu cheguei lá, uma coxinha era 18 e uma Coca-Cola 8. É a única coisa que eu gosto de tomar uma glicose. Olha, gente, eu quero justiça. Em nome da nossa equipe, eu gostaria de um aplauso aqui aos convidados do estado. Obrigada, Thelma. Uma última fala, rápida. Depois a gente volta aqui, a gente faz um bate-papo. Mas eu só queria deixar uma reflexão para vocês. Que é um tema, inclusive, que vai puxar outras retóricas e muito papo e tal. Mas eu gosto de dizer isso, que é para provocar mesmo. Edital não é política pública, tá, gente? Edital é exclusão e é competição. E é vil. Que bom, é que bom. Política pública é outra coisa. Política pública é política universal. Que o coleguinha não tem que competir com o coleguinha que tem 20 anos. Edital destrói coletivo. Tá? Então, não fomenta nenhum coletivo. Tem que chegar num lugar para construir política pública de verdade, que não é edital. Mas, por enquanto, é o que temos, vamos lidar com isso. Mas não é política pública. Um beijo. Aí sim, sobriedade na fala. Queria pedir pra todo mundo pra juntar pra gente tirar uma fotinho, era pra ter feito no início, pra contar todo mundo aqui. A única coisa que falta, mais pontes, menos pontos. É isso. Vamos juntar pra foto. Gente, pode subir também quem é baixinho. Os baixinhos. Rita, Rajão. Todos baixinhos só. Junta geral, GG. Eu quero ficar no meio, hein? Peraí. Tá aqui no Vambora, meu povo. Decidei reduzir, agora eu vou agir. Não, é rápido, mas desculpa. Se a vida é alegria, eu sou até